Mundo, 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 vasto mundo, se meu nome fosse Raimundo, seria uma rima, não uma solução. Esse é um trecho do poema de Carlos Drummond de Andrade, que eu escolhi para começar esse vídeo, onde nós vamos falar, na verdade, sobre José de Alencar. José de Alencar foi considerado por muitos um homem teimoso, de gênio forte. Até o próprio Dom Pedro II o caracteriza dessa forma. José de Alencar nasceu em 1º de maio de 1829 e faleceu em dezembro de 1877, aos 48 anos, vítima de tuberculose. Ele nasceu no Ceará, era filho de um padre com sua prima, e que depois deixou de ser padre, obviamente, e tornou-se até senador do Ceará. José de Alencar foi advogado, escritor, político, foi poeta, cronista, contista, teatrólogo, dramaturgo, fez de tudo um pouco. Trabalhou, além de na função de advogado, trabalhou também no Correio, no Jornal do Correio, trabalhou em outros jornais no Rio de Janeiro, onde escreveu contos e crônicas, e o que mais marcou esses jornais foram os romances que ele escrevia no rodapé dos jornais, que eram publicados capítulo a capítulo, como se fosse uma telenovela daquela época. E isso fez alavancar as vendas dos jornais daquela época, que as pessoas gostavam de comprar o jornal para ler o que tinha acontecido com os personagens. Um grande exemplo disso foi o livro O Guarani, que se destacou muito na época por ter sido escrito dessa forma, capítulo por capítulo, cada dia saía um capítulo novo. E depois foi publicado o livro todo, evidentemente. José de Alencar, ele está sempre em pauta nos vestibulares nacionais, porque os seus livros marcaram a literatura brasileira. Ele se destacou no romantismo brasileiro, porque ele foi um dos escritores que formou a identidade nacional. Ele falou sobre algo que representava a nação, que no caso era a cultura indígena. Ele escreveu 3 livros principais que falam sobre esse assunto, que foi o Birajara, no período onde os portugueses ainda não tinham chegado no Brasil, onde o índio não tinha tido contato com o branco ainda. Escreveu Iracema, onde os personagens já tinham tido um contato com os brancos, no período que já havia colonização no país, e o Guarani, que é onde efetivamente o índio ele já está sociabilizado com o branco, com os portugueses, chegando até a trabalhar para os brancos. E no caso a história se passa basicamente um romance entre Ceci e Peri. Peri é o índio e Ceci é a filha do português, branca dos olhos azuis. Por que eu estou falando de José de Alencar no canal? Ele também foi poeta, ele escreveu muitas poesias. Eu não trouxe nenhuma dele aqui hoje para declamar, mas o próprio livro Iracema, para quem já leu, é uma prosa em verso, Ele é como que diz, uma poesia escrita de forma que seja uma prosa, pode-se dizer. Ele todo é cheio de linguagem poética. Então, outra coisa que o José de Alencar inaugura é esse tipo de escrita, a poesia em prosa, que é o que caracteriza mais o livro Iracema. Eu recomendo a todos os inscritos do canal que gostam de literatura, que gostam de ler de verdade, todos esses livros que eu já citei, Iracema, o Birajara, o Guarani, Lucila também, que é um livro muito interessante, que fala da questão social daquela época e das de hoje também, que a gente pode trazer para os dias de hoje. Afinal de contas, quantas mulheres acabam tendo que fazer coisas que não querem para poder sobreviver, e daí acaba se apegando a essas coisas, Outro livro muito interessante que eu gosto muito do José de Alencar, inclusive eu tive a oportunidade de ler recentemente, melhor, reler recentemente, porque eu já havia lido na minha adolescência, é o livro Senhora. Ele conta a história da Aurélia Camargo, que compra um marido, Ela se apaixona
pelo personagem principal, Fernando, e ele acaba deixando ela para se casar com uma mulher que tinha mais dinheiro, mais posses. Só que ela acaba herdando uma fortuna do seu avô e com isso ela acaba comprando de fato o marido. E a história se passa com ela fazendo ele sofrer, se arrepender pelo que ele havia feito de deixar ela por causa de outra mulher que tinha mais dinheiro. E no final ele acaba devolvendo o dinheiro da compra e se desfazendo desse enlace. Mas aí ela acaba, não vou contar o final, né? Vai ter que ler pra saber. É um livro muito legal, vale a pena ler. Muitas pessoas não gostam desses tipos de livros no século XIX, XVIII, no início do século XX, porque tem uma linguagem um pouco mais rebuscada. Hoje em dia, a gente encontra outras versões com a linguagem mais atualizada, mas pelo contexto a gente consegue entender a obra. Então vale a pena ler esses livros, sim. Tem muita coisa legal, né, que a gente pode aprender com essas histórias, com esses romances. Fora que são romances bonitos, né? É da nossa literatura, né? A gente tem que valorizar aquilo que é nosso. Então, por isso que eu deixo aqui essa dica literária, José de Alencar, vale a pena ler. Royalzito Poema, se inscreva em nosso canal se não for inscrito e curta Poemas Incríveis.